Fala, gente, bom dia. Mais um vídeo da série sobre amplificadores operacionais. Neste vídeo eu vou tratar da faixa de tensão da entrada e na saída de amplificadores. Somente para lembrar, esses vídeos, os slides principalmente, são baseados nos Precision Labs da Texas Instruments. Bem, qual que é o problema que nós temos? Essa é a primeira questão. Vocês podem ver aqui a simulação, o circuito que foi simulado, então um OPA 735 da Texas Instruments, alimentado com mais 2.5 volts e menos 2.5 volts, ou seja, alimentação simétrica, configurado no modo buffer, ou seja, ganho unitário. Nós temos uma tensão de entrada, que é essa forma de onda verde aqui, que é uma triangular de amplitude 1,5 e menos 1,5. E como esse circuito é alimentado com 2,5 e menos 2,5, nós esperaríamos que essa tensão apareceria na saída, no Vout. Porém, como nós vemos aqui, o Vout ele grampeia em aproximadamente 1 volt. O que está acontecendo? Nós temos um problema que ou a faixa de tensão na entrada do amplificador operacional ou a capacidade dele de sintetizar a tensão na saída não estão sendo respeitadas. Este é um problema bastante frequente, porque nós temos a tendência de termos menores tensões de alimentação, porque os processadores, os microcontroladores têm tido cada vez mais uma tensão de alimentação menor, e não somente isso, é muito comum termos circuitos alimentados à bateria, então nós temos essa tendência de redução da tensão. E também temos a tendência de que os circuitos sejam alimentados com uma única fonte. Então, em vez do menos 2,5 até o mais 2,5, seria que nós temos essa tendência de que ele seja alimentado entre GND e 2,5. E por que isso acontece? Isso acontece porque o circuito amplificador operacional é construído através do uso de transistores, ou transistores MOSFET, JFET, ou então transistores bipolares. E esses transistores, eles têm uma queda mínima de tensão, eles têm a tensão de saturação. Então, nós vemos aqui, por exemplo, o caso do circuito de entrada de um amplificador operacional, que nós temos um par diferencial. Nós teremos tanto aqui a fonte de corrente de polarização, que tem uma tensão mínima que ela precisa para operar, ou seja, a diferença entre a tensão de alimentação positiva e a saída da fonte precisa de uma tensão mínima. E também o próprio par diferencial, os transistores têm a tensão mínima e têm a tensão de saturação. Da mesma forma, no estágio de saída, os transistores saturam. Eles estão operando normalmente na região linear, mas chegam a determinada tensão aqui de saída, né? A diferença dessa tensão para cá que eles saturam. Neste amplificador, neste circuito aqui, seria a tensão de saturação desse transistor PNP mais o VBE do transistor Q1. Tá certo? Então a gente vai começar falando da faixa de tensão de entrada, que também é conhecido como faixa de tensão de modo comum. No próximo slide eu explico novamente o que é o modo comum. Então nós temos 4 casos em relação à faixa de tensão de entrada dos amplificadores operacionais. O primeiro caso seria um amplificador alimentado com duas tensões, aqui está o GND, mas não necessariamente, né? Essa seria só uma referência. E esse amplificador aceita tensões ligeiramente inferiores à tensão negativa, porém não pode ter tensões próximas à tensão positiva. No segundo caso, ele aceita tensões ligeiramente superiores à tensão positiva, porém não tem a capacidade de receber tensões próximas à tensão negativa. Temos ainda o terceiro caso, em que a tensão de entrada tem que ficar longe da tensão positiva e da tensão negativa. E temos o último caso, que é conhecido como rail-to-rail input, ou seja, entrada rail-to-rail. Tanto a tensão de entrada pode ser ligeiramente superior que a alimentação positiva, como
a tensão de entrada pode ser ligeiramente inferior à tensão negativa. Por isso o nome rail to rail, né? Em inglês a gente usa rail como para esse nome da fonte de alimentação, né? Porque ele tem esse formato de trilho. E a entrada é rail to rail porque ela pode excursionar por toda a faixa de extensão de entrada. Só para lembrar, tensão de modo comum é a tensão comum que aparece na entrada não inversora e inversora do nosso amplificador operacional. Então ela é definida como V menos mais V em mais dividido por 2. E na verdade, como nós temos um curto-circuito virtual, seria basicamente a tensão de entrada no pino do operacional. Então o pino do operacional não pode ver tensões fugindo deste valor. Esses valores são especificados pelo fabricante e eles utilizam as tensões de alimentação como referência. Eu tenho aqui então o datasheet, né, a folha de dados do OPA 140, como um exemplo. Na seção 6,7, onde nós temos as características elétricas, temos o parâmetro tensão de entrada, em que ele nos mostra que a tensão de modo comum tem que ficar entre a alimentação negativa menos 0,1 e a tensão positiva menos 3,5. Ou seja, a tensão de entrada pode ser ligeiramente inferior à alimentação negativa, mas tem que ser bastante distante. Notem aqui que é menos 3,5. Sendo que este amplificador ele pode ser alimentado com mais ou menos 2,5 volts. Então, essa é uma restrição importante. Se nós voltarmos aqui, seria justamente esse primeiro caso, né? É um amplificador que não é rail-to-rail, é um amplificador comum, que muitas vezes é chamado de amplificador single supply, porque ele não tem problema aqui na entrada negativa, então a gente poderia aterrar essa entrada negativa, que ele consegue ver tensões até o GND, né? Mas a tensão positiva tem que ser levada em conta. Além disso, na saída, nós vemos que a alimentação, ele sempre passa aqui qual que é as condições de teste, sendo que no início da tabela tem as condições de teste padrão, e aqui para a tensão de saída com uma carga de 10 kΩ, ele consegue que a tensão na saída dele seja o V menos mais 0,2 volts e na saída o V mais menos 0,2 volts. Depois a gente vai falar mais sobre a tensão de saída. Bem, então eu já mencionei o que são os amplificadores rail-to-rail input, e aqui são algumas soluções. Então, uma das possibilidades para se alcançar um melhor faixa, né, de excursão da tensão de entrada é a construção do estágio de entrada utilizando tanto uma opção NPN, ou um MOSFET com canal N, como seria o caso aqui na parte de cima, quanto um par diferencial do tipo P, ou PNP. E o que acontece? Nós temos neste circuito uma detecção do nível de modo comum e o circuito chaveia entre um dos dois estágios de entrada. Isso o que nos causa? Nos causa uma variação no offset. Então ele vai chavear mais ou menos aqui nos 3,5 volts de tensão de modo comum. O offset ele pode pular para um sentido ou para o outro, na verdade vai depender um pouco da construção do amplificador. E este vai causar uma descontinuidade, não uma descontinuidade, mas um pulo na tensão de saída, quando nós tivermos essa excursão, quando o modo comum sair de um nível aqui e a gente passar a utilizar no outro. Então esse estágio desse tipo amplificado com duas entradas, ele acaba tendo um THD pior. Embora existe a opção de amplificadores que usam essa topologia, mas eles são ajustados, né, trimmed,
para que o offset seja pequeno e aí esse salto entre essa transição, né, esse crossover entre um estágio e o outro fica bastante reduzido e aí o efeito que a gente tem na saída é bem, bem mais suave, tá? Essa seria uma solução para ter o rail to rail na entrada. E uma outra solução, que também é muito utilizada, é a bomba de carga. Então, apesar do nosso circuito ser alimentado com uma tensão, internamente ele tem uma bomba de carga, um charge pump, que vai fazer com que a tensão efetiva que o circuito é alimentado é ligeiramente superior à tensão de entrada. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui 2 volts a mais do que o V+. Assim, existe a saturação, mas na verdade ela é compensada. Então, para o usuário, para o circuito externo, é como se a gente pode ter tensões perto da alimentação ou até ligeiramente superior da alimentação sem problema. E nós temos novamente os amplificadores que não têm ajuste, então eles têm um offset maior, ou então aqueles que são ajustados. Às vezes esse ajuste é feito através de um laser que vai corroer um pouco do transistor positivo ou negativo para que o offset fique menor, né? Ele ajusta ali o corpo do transistor para que o offset fique muito perto de zero. Outro ponto importante para esses amplificadores com bomba de carga é que essa bomba de carga é um circuito capacitor chaveado. Então eles tendem a ter mais ruídos do que os amplificadores que não usam esse tipo de tecnologia. Agora nós vamos para a faixa de tensão de saída. Um dos casos é que a saída não consegue chegar perto nem da tensão positiva nem da tensão negativa de alimentação. O outro seriam os single supplies, que ele chega bem próximo da alimentação negativa, mas ainda tem uma diferença aqui para a alimentação positiva. E temos, por último, o rail to rail, que chega bem próximo da tensão positiva e bem próximo da tensão negativa. Reparem que na saída a gente não tem esse caso que ela pode ser ligeiramente maior ou menor. Não, a saída é sempre ligeiramente maior do que a negativa e ligeiramente menor do que a positiva. Por quê? Porque a gente sempre vai ter um transistor conduzindo e normalmente um MOSFET para chegar a um valor pequeno, ou então mesmo um TBJ, ele tem a tensão de saturação, então ele não vai conseguir chegar exatamente na tensão positiva. E nesse caso a gente não tem essa solução de bomba de carga, né, para saída, que seria a possibilidade para poder realmente encostar aqui na tensão positiva. E aí, eu falei já lá no início, nós temos um problema de que a tensão de saída ela não consegue chegar na alimentação que está aqui em cima, porque nós temos a saturação, então o Q2 satura em 0,2 volts, ainda temos aqui o 0,7 do VB de Q1, então acabamos tendo essa diferença grande de tensão. E essa é uma comparação do circuito bipolar clássico e saídas que são rail to rail. O que nós vemos? Vemos que temos ou então duas opções, né, que ele mostra aqui. Uma seria um transistor TBJ, que tem a tensão de saturação de 0,2, então a gente consegue chegar bem perto e essa tensão é fixa, não depende da carga. E aqui para negativo seria a mesma coisa, né? Esse NPN satura com mais 0,2. Então a tensão na saída seria o menos VS mais 0,2. Novamente, não dependendo da carga. E temos aquelas soluções baseadas em MOSFET. E o interessante é que quando nós usamos o MOSFET, quando ele está conduzindo, quando ele satura, ele é basicamente uma resistência, certo? Então, a queda de tensão no MOSFET vai depender
da corrente da carga. Então, quanto menor a minha carga, maior a queda de tensão aqui, porque maior corrente está fluindo, né? E então, mais longe minha tensão de saída fica das fontes de alimentação. Muito bem, para terminar, é importante ressaltar que os amplificadores do tipo rail-to-rail na saída sofrem uma influência no ganho devido à carga que está sendo conectada. O gráfico que nós temos aqui mostra o ganho de malha aberta quando não há nenhuma carga conectada e como este ganho se reduz à medida que o R-load aqui, que é a carga, diminui. Bom ficar atento, os modelos da Texas modelam de maneira adequada o estágio de saída, então na simulação vocês conseguiriam ver esse efeito. De qualquer forma, é importante ter em mente que o amplificador rail-to-rail da saída, ele não funciona muito bem com cargas pequenas, com cargas de baixa resistência. Tá certo, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima.